Romanos, no capítulo 8, verso 26, o verso diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por que eu estou lendo esse verso? Essa eu peguei com o pastor Luciano Subirá. Por que eu estou lendo esse verso? A palavra assiste aqui, em algumas traduções ajuda, porque o Espírito Santo te ajuda em sua fraqueza. Como que funciona isso? Como que é esse ajuda? Aí é um ponto que eu e você precisamos compreender. Porque nós temos um conceito errado. Quando eu peço ajuda para alguém, eu espero que esse alguém resolva para mim aquilo que está me afligindo, aquilo que é o meu problema. Só que não é assim. Não funciona assim. Mais um irmão aqui em cima, rapidinho. Mais um, corajoso, que nunca veio cá. Mais um, pode vir. Amém. Eu vou usar o mesmo exemplo. Veja, estão vendo esse púlpito aqui? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagine o seguinte: esse púlpito aqui são os meus problemas, é a minha luta, é a minha angústia, é aquilo que eu preciso de ajuda, está representado aqui neste púlpito. Eu preciso me livrar disso aqui. Eu perco a minha paz. Aqui estão os meus problemas, minhas piores mazelas, minhas perdas, aquilo que aflige o meu coração, aquilo que me causa dor, aquilo que me faz chorar, está aqui, está nesse púlpito. Aqui a representação é isso aqui. Então eu preciso me livrar disso aqui de alguma forma. Então eu poderia pegá-lo e tirá-lo daqui, mas digamos que este púlpito é muito pesado e eu não consigo. Ele não é, mas digamos que fosse, eu não dou conta, eu preciso resolver e não consigo. Então o que eu faço? Eu vou orar. Amém? Eu vou pedir a Deus, não é isso? Então eu me afasto, eu me achego, vou para o meu quarto, vou para algum lugar isolado e eu começo a orar. E eu faço campanha de oração para Deus me ajudar com meus problemas, com as minhas dificuldades. Eu faço campanha de oração para que Deus me ajude. E eu começo a clamar e a clamar e a clamar. E a verdade é que enquanto eu clamo, o nosso voluntário aqui, o João, ele é o Espírito Santo. Amém? Eu estou clamando, mas ele não se move. Por mais que eu peça, por mais que eu faça minhas campanhas, por mais que eu dedique tempo de oração, por mais que eu venha à igreja, por mais que eu cumpra os ritos, eu estou orando, mas o Espírito Santo não se move. E por que ele não se move? Porque tem um conceito aqui importante. O Espírito, talvez por isso muitos não vivem. O Espírito Santo, ele não veio para fazer por nós. Ele veio para te ajudar. Então quando eu entendo isso, então eu, através da minha oração, eu começo a ter também uma atitude. E eu saio do lugar onde eu estou e eu volto para a minha adoração. Eu começo a declarar bênção, eu começo a declarar vitória sobre os problemas que eu estou vivendo. E eu fico tão abismado, tão invocado com os meus problemas, que eu começo a tentar movê-los com força, confiando em Deus, mas fazendo o que me cabe. Eu até posso balançar isso aqui, mas eu não posso tirá-lo do lugar. Quando eu estiver neste estado de disposição, de luta, fazendo aquilo que me compete fazer, então o Espírito Santo vem, e ele não vai pegar por mim, mas ele vai pegar do lado, e ele vai viabilizar. Pode levantar, tira o púlpito. É isso, o Espírito Santo faz isso. Deus abençoe João. Não é ele fazer por você. Você não tem que ficar parado esperando os seus males cessarem. Não vai cessar.
Você precisa ter uma atitude, você tem que ter uma iniciativa, porque ninguém vai ser cheio do Espírito Santo esperando usá-lo ao seu bel prazer. Você tem que fazer o que lhe compete. E o que te compete? Declarar fé. Você tem que mostrar força, você tem que mostrar a sua disposição. Está doendo, mas eu vou adorar ao meu Senhor. Eu estou sofrendo, mas eu vou continuar cantando, eu vou continuar orando. Se você faz desta forma, então você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há um outro texto que eu quero ler rápido para que vocês entendam. Ele fecha esse mesmo raciocínio. Em Apocalipse fala sobre o rio de Deus. Não sei se você tem o hábito de ler o Apocalipse, mas lá conta a história sobre o rio de Deus. Esse rio de Deus está descrito em Ezequiel 47. Quando o profeta vive uma experiência. Do verso 1 ao verso 5, eu vou citar para adiantar. Do verso 1 ao verso 5 de Ezequiel 47, há uma experiência de revelação em que o anjo o leva. E em espírito ele começa a visualizar algumas coisas. E ele vê o lado do Oriente, que era o lado onde estava o povo de Deus. E ele vê ao mesmo tempo uma casa adornada. E ele vê que por baixo da porta daquela casa começa a sair um monte de água, a jorrar água. O Espírito Santo, ele é tido com esta exemplificação por várias vezes na Bíblia. A água é uma representação do Espírito. E ele vê a água saindo, e o anjo o leva até aquela água. E o anjo, através de a Bíblia diz que ele tem um instrumento de medida, e ele começa a medir lá 1000 côvados, que são 500 metros. E eles começam a entrar naquela água e a pisar naquela água. Ele vai com o anjo, e depois de andar 1000 metros, a água estava sobre os seus artelhos, que são os ossos dos dedos dos seus pés. A água rasa. Então o anjo vai e mede mais 1000 côvados. E eles avançam. E aí a água chega agora nos joelhos. E aí o anjo vai e mede mais 1000 côvados. E a Bíblia diz que a água agora está nos lombos, está aqui por volta da sua cintura. E aí o anjo diz que não é ainda a hora de parar. Ele tem que começar, ele tem que entrar mais, ele tem que ir mais adiante. Ele tem que ir mais adiante. Então o anjo mede mais 1000 côvados. E então o profeta para, porque chegou um momento em que ele já não pode mais pisar, não deu mais pé. Ele está mergulhado, imergido, imerso. Aonde nós estamos? Talvez a água esteja nos artelhos. Sabe o que nós precisamos? Você tem que ficar imerso. Porque enquanto te der pé, você está com o pé no chão. Se você entrar no mar, num rio ou qualquer lugar e o seu pé estiver no chão, quem guia seu corpo? Você. Você vai para onde você quer. Você tem domínio sobre os movimentos. Se você ficar submerso, você não se guia mais. Você vai para onde o rio te levar. Você vai para onde a correnteza te levar. O rio do Apocalipse, quando dá essa exemplificação, na visão era uma casa, no Apocalipse era o trono de Deus, de onde jorra esse rio. E o texto vai dizer assim, em Ezequiel 47, do 6 em diante vai dizer assim: e disse-me, viste isto, filho do homem? O anjo falando com o profeta. Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Eles voltaram para a beira do rio, e tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro, nasceram árvores. Aonde o Espírito Santo de Deus está, existe vida. Então nós temos que compreender muito sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você tem vida. Mas pastor, eu estou aqui, eu estou de pé, eu não estou falando dessa vida, porque eu não quero passar os meus anos nessa terra arrastando os meus dias. Eu quero viver o sobrenatural de Deus.
Eu quero cantar a cada manhã, eu quero louvar a cada tarde, eu quero dormir com a presença do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Esse é o Deus Espírito Santo, esse é o ministério do Espírito Santo, dar a você paz, independente de circunstâncias. Além disso, o texto segue dizendo no verso 7, e tendo eu voltado, aliás, verso 8, então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, que são águas salgadas, não podem ser, a gente não pode tomá-las, e sendo levadas ao mar, as águas tornaram-se saudáveis. O que você precisa é o Espírito Santo quem pode fazer por você. O verso 9, para a gente finalizar: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, toda a criatura vivente, não são mortos, que o verso diz, é toda a criatura vivente que passar por onde que entrarem estes rios, viverá, porque há uma sobrevida para aquele que entende quem é o Deus Espírito Santo. Porque antes do Deus Espírito Santo nós éramos mortos em nossos pecados e nós não sabíamos, mas aqueles cujas estas águas tocarem, haverá vida, a vida sobrenatural, e haverá muitíssimo peixe sobre estes rios, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. O anjo estava mostrando ao profeta isto. E esse é o ministério do Deus Espírito Santo. Os irmãos do louvor podem se chegar. Nosso tempo se esgota muito rapidamente, mas grave em seu coração: aquilo que você tem vem do Espírito Santo de Deus. Entenda que se você não for cheio dele, você não consegue acessar. Não dá para você estabelecer um relacionamento apenas com Cristo, porque isso vai te dar aberturas. Parece que não tem ninguém com você, porque Jesus está à direita de Deus, aguardando o seu momento. Ele está em todos os lugares, entenda isso. Assim como Deus, eles são onipotentes, onipresentes, mas o Deus que age é o Deus Espírito Santo. É Ele quem vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Não fique orando por um avivamento, por exemplo. Não fique esperando o avivamento. A ideia não é essa. Você deveria viver o avivamento. Você deveria vivê-lo na sua vida. Você deveria vivê-lo no seu dia a dia. Deveria vivê-lo na sua casa. O ser cheio do Espírito não está condicionado à igreja, ao culto, ao momento da pregação, ao momento do louvor, embora seja necessário, perfeito e agradável. O dia em que você começar a viver as suas maiores e melhores experiências com Deus, quando ninguém estiver olhando você, então você está cheio do Espírito Santo. Não seja motivado por nada, apenas por quem Ele é, pela pessoa dEle, por aquilo que já foi feito por você, pela cruz. Isso deve nos bastar. Você tem esse momento agora para orar ao Senhor, para falar com Ele. Fale com o Deus Espírito Santo. Enquanto os irmãos ministram a canção, fale com Ele, porque é Ele quem está aí do seu lado agora, nesse momento.